Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha. Na última aula nós falamos sobre exponencial e hoje nós vamos falar sobre análise de gráfico da função exponencial, tudo bem? Para isso, eu peguei um artigo da Embrapa que fala sobre adubação nitrogenada para a cultura de milhos na transação da zona da Mata Agreste de Sergipe, tá? Então olha só esse gráfico. Que nós temos aqui? Eu tenho a produção, né, de acréscimo de renda, acréscimo de renda do equilíbrio financeiro da cultura de milho, em resposta da adubação nitrogenada com diferentes fontes. Tá? No eixo vertical, ele está falando sobre o acréscimo da renda. E no eixo vertical, sobre a aplicação do nitrogênio. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse gráfico. Então, o que ele está falando? Pessoal, nós temos dois tipos de gráfico aqui. São dois gráficos diferentes, tá? Não, os dois não são gráficos exponenciais. O que a gente pode perceber? Não é uma reta e não é uma curva especificamente igual a parábola que nós vimos na função polinomial do segundo grau, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma cultura de milho e aí eu apliquei a ureia. Me corrijam, né, se eu estiver errado, eu apliquei a ureia que ela vai ter uma dose de nitrogênio nela, tudo bem? E aí nós fizemos a análise. O que eu tinha? Olha só. Se eu tivesse, eu tenho o quê? 2.000... Eu não vou saber falar a linguagem de vocês, tá, gente? Mas, peraí. Essa linha azul representa a produção e essa linha roxa o acréscimo da renda. Então, olha só, a minha produção ela estava estagnada, tá? Estava parada. Por quê? Porque eu não tinha feito a aplicação do nitrogênio através da ureia. Ao fazer a primeira aplicação, digamos de 100 mil quilos por hectare, o que aconteceu com a minha produção? Ela praticamente dobrou. Vamos pensar que ela estava uns 15 mil aqui, ela foi para 50, olha só, vamos pensar aqui, ela estava uns 25 mil, ela foi para 50 mil, não é? Ela praticamente dobrou, não é isso? Só que ao aplicar o nitrogênio, né, a ureia, o que acontece? Ao fazer essa aplicação, eu tive um gasto, então a minha renda ela diminuiu, ela diminuiu drasticamente. Por quê, pessoal? Porque eu tenho um gasto para fazer essa aplicação. E é conveniente eu continuar fazendo essa aplicação? Olha só, eu continuei aplicando. Eu apliquei no primeiro momento e aí, praticamente dobrou a minha produção. Beleza, ficou bacana. Se eu continuar aplicando, olha só, ela vai continuar aumentando da mesma forma que tinha aumentado antes, aqui praticamente dobrou. Ele vai continuar dobrando? Não vai. Então, se eu continuar aplicando, o que vai acontecer? Se eu continuar aplicando nitrogênio, eu vou estar tendo gasto e minha renda vai diminuir cada vez mais. E não vai estar sendo compensatório, porque não estou tendo um aumento considerável. Então, isso fazendo análise matemática, tá, gente? Em um determinado momento, até um determinado momento, compensa eu fazer a aplicação. Depois não, porque depois o meu acréscimo, né, o acréscimo de renda vai diminuir cada vez mais, vai diminuir drasticamente. Eu dobrei eu fiz a aplicação do nitrogênio e aí dobrou a minha produção. Só que se eu continuar aplicando o nitrogênio, ele não vai continuar dobrando. Então, chega um momento que não é mais conveniente fazer a aplicação do nitrogênio, porque senão a minha renda vai reduzir exponencialmente. O que quer dizer isso? Vai reduzir muito rapidamente, tá? Pessoal, isso é uma análise matemática bem sucinta, tá bom? Tenho certeza que vocês têm um entendimento melhor da representação dessa análise de gráfico, né? Então, vamos falar agora sobre o gráfico real da função exponencial. Então, a função exponencial é dada dessa forma. f de x é igual a a elevado a x. Por quê? Porque o expoente, a minha letra, ela tá lá em cima, tá bom? Então, no gráfico da função exponencial, ela é uma curva, só que ela é chamada de curva exponencial,
Não, ela não é uma reta, não é uma parábola, ó, ela é uma curva, tá? E essa parte de baixo a gente chama de base. Se a minha base for maior do que 1, o meu gráfico vai ser crescente, ele vai crescer ó, muito rapidamente. Ó. Tá vendo que ele estava aqui no negativo? Ó, ele passa pelo 1 e cresce muito rapidamente. Isso que a gente fala um gráfico exponencial, quando ele cresce exponencialmente, ele cresce muito rapidamente. E se o meu A, a minha base, for um valor entre 0 e 1, no caso, meio, 0,25, for uma forma de fração, um número decimal, ela vai ser, o gráfico dela vai representar uma função decrescente. Tudo bem? Ó, vai estar nesse formato aqui, ó, nesse sentido aqui. Tá bom? Então, esse é o formato do gráfico de uma função exponencial, que foi o gráfico que nós apresentamos aqui, ó, esse gráfico roxo, ó, que quando eu falar, ele cresceu exponencialmente ou decresceu exponencialmente, o que eu quero dizer? Que ele decresceu muito rapidamente ou ele cresceu muito rapidamente. Só deixando bem claro, gente, esse gráfico aqui com o exponente ao azul não é o gráfico de uma função exponencial, tá? Só esse roxinho aqui, ó. Tudo bem? Então, crescer exponencialmente é crescer muito rapidamente e decrescer exponencialmente é reduzir muito rapidamente. Igual nós estamos vivendo uma situação que está tendo um boom exponencial. O que é isso? Nós estamos passando pela crise do Covid, né, do coronavírus. Por isso estamos fazendo a aula online. E por que nós estamos dessa forma? Porque a doença ela está crescendo exponencialmente, ela está crescendo muito rápido. Cada vez mais pessoas estão sendo infectadas, não é? Então, ó, está sendo um gráfico exponencial. Se a gente for fazer essa análise da doença, neste momento, tá? Tá tendo um boom, tá sendo um gráfico exponencial, porque ela tá crescendo muito, tudo bem? E espero que a gente chegue nessa fase e não demore muito, que esse quantitativo, nessa situação que nós estamos vivendo, se reduza exponencialmente, né? Que se reduza muito rapidamente e que não temos tantas percas, né, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula, galera!